Muito boa tarde para todos, boa noite para aqueles que nos acompanham na costa leste dos Estados Unidos da América e do Canadá, ainda boa tarde, com o sol ainda fora, para aqueles que nos acompanham na costa oeste dos mesmos dois países, quer, portanto, aqui na zona da Califórnia, como nos estados mais a norte e também aqueles amigos que sempre nos acompanham na zona da província canadiana de British Columbia, em Vancouver, onde temos uma forte comunidade também de origem portuguesa. Apesar desta série de webinários ser obviamente destinada aos Estados Unidos, talvez um dia temos mesmo que alargar ao Canadá, mas neste momento está destinada aos Estados Unidos, temos sempre muitas pessoas que acompanham, quer na costa oeste, quer na costa leste do Canadá, e obviamente que agradecemos também a presença de todos. Agradecemos também àqueles que nos acompanham em outras latitudes, em outras partes do mundo. Por exemplo, temos sempre uma boa participação de várias pessoas no Brasil, particularmente no sul do Brasil, e também no Rio e em São Paulo, onde, portanto, que é mais uma hora do que na Costa Leste, portanto, ainda uma hora boa, cerca das 21 horas. Também para aqueles que nos acompanham na Bermuda, onde há uma grande comunidade portuguesa também, e onde na Bermuda, portanto, que são mais ou menos também, aliás, são a hora da Costa Leste. E também aqueles que nos acompanham nos países lusófonos, desde Cabo Verde até outros países, portanto, de África que fala português. Esta série de webinários das nossas vozes, Vivências Portuguesas nos Estados Unidos da América, é uma série do PBBI, é o Instituto Português Além Fronteiras, ou seja, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, portanto, em nome da Universidade e em nome do PBBI, e em parceria com a PALCOS, a Portuguese American Leadership Council of the United States. Bem-vindos a todos, portanto, em nome dessas duas instituições e, obviamente, o nosso agradecimento também, como sempre, para a nossa interlocutora desta noite. E o meu co-moderador e amigo, Elídio Pereira, que não precisa apresentação, é uma peça da casa como eu, nós somos as duas peças da casa, e quer queiram, quer não, e aqui estamos, portanto, com esta série de webinars que já fazemos há uns anitos desta parte e na língua portuguesa. Mais uma vez, bem-vindos e passo de imediato para o Elídio. Muito obrigado, Inês. Sim, eu, como por dizer, faço parte e continuaremos a fazer parte dos dois. Angelina, vai ser um prazer. Vai ser um prazer conversar com uma amiga que é uma interlocutora que é dinâmica e é tão conhecida nas áreas, principalmente do Southwest da Flórida. Nós conhecemos pelo Golfo do México. São as áreas de Naples, de Tampa, incluindo a cidade de St. Petersburg, Porto Rico, Sarasota, uh, toda essa área. Eu agradeço em meu nome pessoal, em primeiro lugar, e também como vice-chair da Palcos, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. E então eu, como a antiguidade geralmente é um posto, eu sou o primeiro a ter a oportunidade de conversar consigo e os tópicos que tivemos a amabilidade de lhe enviar, vamos começar, e eu vou-lhe agradecer a sua presença, já lhe agradeci, mas queria que, para início, nos desse uma nota biográfica sua. Apesar, já sei que é muito conhecida na área de São Petersburgo e no clube de São Petersburgo também, mas diga-nos quem é a Angelina Fela. Nasceu onde em Portugal e veio diretamente para a Flórida ou para outra parte dos Estados Unidos. Faça favor. Obrigada. Eu não sou assim tão conhecida, mas em primeiro lugar eu queria congratular o Ilídio pelo novo papel de liderança na Palcos, como novo vice-presidente da direção. Muito obrigado. Já conheço o Ilídio há uns anos, não sei quantos, mas já conheço. O Diniz, conheço através das ligações com a Palcos, mas recentemente, nos finais de fevereiro, encontrei-o no aeroporto de Boston. Não sei se lembra, eu estava numa cadeira de rodas. Na verdade, eu estava a ver, mas eu já vi esta cara pessoalmente, mas onde é que foi? E veio-te falar comigo, só que eu estava assim muito baralhado por Pois, quem eu vi. viaja na SATA é um problema, não é? Hum, Com o devido Não se respeito fala nesse assunto. para os meus conterrâneos açorianos, de quem eu gosto muito, mas eu estava com um problema, como sabe, porque não tinha lugar. E, Eu aliás, estava a anotar. mais um dia, não é? Mas agora me lembro, ainda bem que fez isso. É um grande orgulho representar a comunidade de Saint Petersburg.
estou longe do calibre do João Martins, que é o atual presidente, ainda é o atual presidente do Clube Português em Saint Petersburg, e que também já esteve presente nesta plataforma das nossas vozes. A nossa comunidade ainda tem pessoas muito dedicadas e que são os alicerces da existência do clube. Alguns na casa dos 70, outros até já nos 80, e esses merecem partilhar a sua história. Mas, contudo, agradeço o vosso convite e do voto de confiança do Ilídio e também de algumas pessoas com quem eu fiz, eu partilhei, portanto, este webinário na minha página e tenho lá muitos votos de confiança de amigos, e agradeço a eles todos. Eles sabem, os meus amigos sabem que eu não me esquivo de desafios, embora isto não seja uma coisa muito confortável para mim, estou sempre pronta a pagar o custo. Vou pedir desculpa antecipadamente pelas minhas falhas de português, mas estamos sempre aprendendo, não é? Embora o burro velho não aprenda, não é? E também peço desculpa se ofender alguém nestas conversas, asseguro que não vai ser intencional. Então, essa nota biográfica, é difícil uma pessoa falar quem sou. Basta só dizer onde é que nasceu em Portugal e quando é que veio para cá e se veio diretamente para a Flórida. Bem, pois, eu sou mais do que eu nasci e mais do que eu estou agora, não é? Somos, como todos, somos um produto da cadeia de experiências que temos. Quem sou também devo aos meus pais, ao meu pai, que é um jovem de 88 anos, o meu herói, e à minha mãe, que é já falecida, mas habita em mim, no seu legado social e jovial. Essas coisas nunca esquecem, Angelina. Pois. Essas coisas nunca esquecem. E ela dizia que mais vale a criação do que a geração. E esta questão de identidade, que não passa de ser uma questão até filosófica, reduz esta dimensão tangível de onde nascemos. Porque afinal nós todos temos o mesmo amor pela diáspora portuguesa e partilhamos da mesma alma lusa que nos une. Só somos diferentes nos caminhos que tomamos, não é? Mas onde eu nasci no campo, numa das ilhas mais pequenas do arquipélago dos Açores, Santa Maria, na abençoada freguesia de Santo Espírito. Nasci em casa. A minha bisavó, portanto isto já vai há uns aninhos, a minha bisavó é que cortou o cordão umbilical. A parteira, foi chamada parteira. Não, ela nem era parteira, ela fez de parteira porque a parteira não chegou a tempo. À luz do candeeiro de petróleo. Foi no tempo em que a água ia buscar-se à fonte. E antes de eu dizer onde moro, onde estou e como cheguei à Flórida, gostaria de desviar-me um pouco pelos atalhos e se pode ser, porque existem algumas experiências que foram muito marcantes, que eu acho que seria relevante para se perceber quem eu sou. Pode ser? Por isso estamos aqui. Muito bem. Portanto, em criança, como também muitas crianças, não é? Eu adoeci gravemente, tive um cancro numa perna, que resultou numa amputação muito radical, até que foi a primeira do género em Portugal, mas que me veio a proporcionar uma série de obstáculos e oportunidades ao longo da vida. Por isso, muitas vezes, eu digo que aprendi a andar várias vezes, não é? Aos 8 anos, que foi quando tive a amputação, aos 11,
quando tive a primeira prótese, e depois várias vezes, cada vez que era alterada. Por isso o meu horizonte alargou-se um pouco. Mesmo em criança, tive que sair da ilha de Santa Maria várias vezes por motivos de saúde. Então, aos 8 anos, fui para São Miguel, uns tempos, mas não apanhei o sotaque. Em adolescente, fui muitas vezes ao Alentejo, a Montemoro Novo, onde existe lá, ou existia, o Hospital de São João de Deus. Foi lá que tive a primeira prótese e ia lá com frequência. E depois, mais tarde, já no final da adolescência, ou talvez no princípio da adulta, passei também uns meses em Oliveira das Més, que é na beira litoral, quando estava tentando iniciar o 10º ano no liceu. Depois saí de Portugal aos 19 anos, como tantos imigrantes, fui trabalhar numa fábrica nos Estados Unidos, em Hudson, Massachusetts. Mas antes de emigrar, eu já, portanto, entre o 10º ano, ou o princípio do 10º ano, e emigrar para os Estados Unidos, levou uma temporada a tratar dos papéis. Eu consegui um emprego de secretária na antiga Junta Geral, agora se chama-se Equipamento Social, acho que é. E isso dificulta muito a minha saída, porque eu já tinha a minha independência económica cá, queria saber de ir para os Estados Unidos. Mas eu não queria desagradar os meus pais, de sair naquela aventura para a terra de leite e mel, não é? Sob a responsabilidade do meu tio José, lá acompanhei a família, os meus pais, as minhas 2 irmãs e o meu irmão. E ao cabo de poucos meses na fábrica que falei, fui à procura de completar o liceu. A minha mãe continuou na fábrica e a minha irmã, mais velha, mas eu fui à procura de completar o liceu. Eu completei e daí dei entrada na Universidade de Massachusetts, em Amherst. Claro que isto não foi seguindo as idades normais das jovens que ingressam nas universidades. Mas lá, a meio de curso, que era Zoologia, e em desafio com uma colega da universidade, acabei por ingressar na Faculdade de Engenharia Química. Pois, antes mesmo de acabar o curso, fui mãe, fui abençoada com 2 filhas. A primeira foi em Massachusetts e mais tarde a segunda, são 10 anos de diferença. Ser mãe foi também uma grande aventura para mim e, de certa forma, para o campo da medicina, porque tanto os médicos na Nova Inglaterra como os médicos na Flórida não possuíam conhecimento algum de gravidez ou de parto na minha condição física, que tenho um pelvis incompleto. Portanto, no lema da carreira, completei o curso, mas já casada e com a primeira filha, que até assistiu a algumas aulas comigo, era pequenita. Mas antes mesmo, no ano de acabar o curso, recebi uma oferta de trabalho de uma empresa de petroquímicos, portanto ligada à minha formação, em Baltimore, que é o estado de Maryland. Mas ao fim de 2 anos, fui convidada pela empresa Tropicana, aquela que faz sumos, é assim conhecida pela empresa que faz sumos, que tinha na altura a sede nesta costa do Golfo, da Flórida, e esse emprego, mais uma aventura e conquista. Então, enquanto eu, em Baltimore, a diversidade dos colegas e funcionários era muito natural, na Flórida deparei-me
com uma realidade extrema. O sistema de good old boy, muito diferente. Entre o número, aí à volta de 40 pessoas no departamento de engenharia, na Tropicana, de mulheres, só havia a secretária. E isso durou por alguns aninhos. Isto para não falar de outros aspectos da diversidade. Estas distinções visíveis causaram cicatrizes, mas cicatrizes é um bom sinal, não é? Eu tive, na verdade, muita sorte de apoio de belos chefes, mas para atingir o ponto de mérito e de ganhar o respeito pelas minhas habilidades técnicas, foi um caminho bastante estreito, e só mais tarde é que eu consegui dar o valor que, pronto, valeu a pena. Trabalhei lá coisa de 20 anos, em vários cargos de engenharia de processos, engenharia de pesquisa, gerente de projetos e, finalmente, chefe de engenharia de processos. A vertente técnica, na realidade, era o que mais me fascinava. E até me proporcionou oportunidades de viajar a nível nacional e internacional. Eu passei muito tempo na Califórnia. Mas as interações humanas foram as que me ofereceram maior crescimento, não haja dúvida. Bem, a minha saúde alterou-se e eu tive que mudar de rota. Então saí do emprego já há mais de 10 anos para melhorar a minha qualidade de vida física e concentrar-me na minha saúde. Já nessa altura, a minha filha mais velha era professora e a minha mais nova ainda estava no liceu. Então, fora do trabalho, eu fui-me envolvendo na criação dos meus netinhos, as minhas joias foram aparecendo. Continuei envolvida no clube, porque eu já tinha começado a envolver-me no clube antes, mas dediquei-me um bocadinho mais e principalmente na festa do Espírito Santo. Assumi o papel de correspondente do jornal Luso-Americano na área de St. Petersburg e também por algum tempo na área de Port Richey. Fiz viagens mais prolongadas a Portugal, fui retomando o hobby de pintura, essa mesma hobby. Aprendi a nadar, burro velho não aprende, mas aos 52 eu aprendi. E adoro o mar. Só lhe digo uma coisa, a sua história já nos dá quase para passarmos de umas perguntas para outras, porque isso já não é uma história, é a sua amabilidade ao confidenciar connosco sobre esses passos todos da sua vida, só veio confirmar aquilo que eu já sabia da Angelina. Mas eu sabia da Angelina uma senhora sempre dinâmica, sempre com ideias, mas o sofrimento nós não o pedimos. O sofrimento ele vem às vezes com o peso da vida. E aquilo que nos tem contado, que eu imediatamente lhe agradeço uma vez mais, só nos dá incentivo, mas um incentivo muito grande para continuar a fazer deste programa ou destes webinários, chamar a isto, são as nossas vozes, porque são mesmo as nossas vozes, são as vivências dos portugueses nos Estados Unidos. E a sua é uma vivência, é uma experiência, por isso eu perguntava-lhe só onde é que nasceu, mas a Angelina, abertamente e sem arames nenhuns e sem vedetismo nenhum, contou-nos exatamente aquilo que foi a sua infância, a sua adolescência, a sua vida familiar, e isso minha querida amiga, posso dizer assim, não tem preço e não tem limites. Eu sinceramente agradeço-lhe e eu, para não estar agora a amassá-la com mais coisas, eu até vou cobardemente dizer ao amigo Dinis para passar para a segunda parte, porque realmente a senhora... Estava mesmo no fim.
deu-nos mesmo uma lição do que é ser simples. Deu-nos mesmo uma lição do que é ser simples. Muito obrigado. Só se me permite, eu acrescento só mais um pontozinho, que é mesmo o ponto final. Claro. Que uma das coisas que também me tenho dedicado, mas só mais recentemente, é escrever. E quero dar prioridade a isso. Iniciei uma autobiografia que gostava de completar, não é? E tenho vários livros infantis em fases diferentes de revisão. Só que não imaginava o trabalho que é aprender. Eu garanto que para mim é muito mais difícil do que estudar engenharia química. E por isso é que, portanto, sinto-me muito diluída, como o Ilírio sabe, eu estou envolvida em tanta coisa, sinto-me muito diluída e vou ter que reorganizar as minhas prioridades. Que já são muitas, que já são muitas. Mas a maior, pelo menos, eu vou dizer abertamente, porque também para mim é um prazer, é ser avózinha. Ser avózinha bate tudo, bate absolutamente tudo. Eu também tenho um prazer enorme de ser avózinho, e o nosso amigo Diniz idam aspas, aspas, portanto, isso, com certeza, é capaz de tudo que já conseguiu na sua vida, com certeza isso é a tal cereja em cima do bolo. Cereja no queijo, no bolo. Amigo, Pois, Elídio, é de facto uma história fenomenal. Eu primeiro queria dizer que não paro de escrever, aliás, portanto, eu sou suspeito nisso, mas acho que quando se encontra alguém que quer escrever sobre as suas experiências, muito bem, e não sei se está a escrever em português ou em inglês, ou nas duas, mas quer numa, quer na outra, nós aqui no Instituto teremos muito gosto em promover e em partilhar com os nossos alunos também, e também através da nossa Bruma Publications em publicar. Portanto, está o caminho aberto para si, particularmente a autobiografia, porque não temos muitas, e as autobiografias são cada vez mais importantes. Ainda há pouco descobrimos uma de um senhor chamado José de Freitas, que viveu nos Estados Unidos, portanto, emigrou no fim do século XIX e foi, portanto, teve várias profissões, da Ilha das Flores, e tenho um arquivo, graças ao professor Donald Warren, que já está, portanto, reformado há muitos anos e está um bocadinho doente, mas graças a ele, que não é de origem portuguesa, mas que sempre se dedicou à causa portuguesa, portanto, a autobiografia, poemas, e um romance sobre os alemães na América na Primeira Guerra Mundial. Tudo isso está no arquivo neste momento, que graças ao professor Onésimo e outros, portanto, está no arquivo na Universidade em Idaho, em Boise State, em Idaho, e nós, com toda a certeza, gostaríamos de publicar. Infelizmente, nunca viram a luz do dia, nunca foram publicados, ficaram sempre em caixas que pronto, eu tinha a sua vida e só escrevia, mas as coisas são de facto muito boas. Portanto, eu encorajo a continuar a escrever. Ah, Muito obrigada, agradeço imenso. Parabéns por. Já agora, a fotografia atrás é da Ilha de Santa Maria. Sim. Ou não portanto, eu estava. A Ilha de Santa Maria, eu gosto muito. A Ilha de Santa Maria tem um lugar especial em quase toda a gente que emigrou na minha geração. E as pessoas muitas vezes esquecem-se, independentemente de onde venham dos Açores, era por Santa Maria que a gente passava. Exatamente, o portal de entrada Exatamente. ou de saída. Até Santa Maria ainda não batia a saudade. A partir de se entrar no avião em Santa Maria, estava a bater a saudade. Portanto, Santa Sim, Maria sim. tem um lugar. Muitos até ficavam de um dia para o outro. Eu estive recentemente em Santa Maria e estive num pub que antigamente era uma casa onde as pessoas ficavam e o senhor mostrou-me o nome das pessoas todas que em 68, 69. O Central Pub. Exatamente, o Central Pub. Portanto, lá estavam os nomes das pessoas, meus tios. Nós, Uhum. infelizmente, viemos de avião e de Ponta Delgada para Santa Maria. Portanto, viemos da manhã e apanhamos a Panamérica à tarde. Não tivemos de ficar. Sim, sim. Eu vim mais cedo, tinham vindo de barco e tiveram que pernoitar. E lá estavam os nomes deles em 1961, quando vieram uns anos muito antes de nós viemos. Portanto, Santa Maria é um lugar muito especial e tenho lá bons amigos. E falou em Hudson, tinha um amigo meu que esteve no Conselho das Comunidades Portuguesas comigo, eu agora estou-me a esquecer o nome dele, o Tony doutor Dias? José, ai meu, Tony Chaves?
Não era Não. Chaves. Doutor José, meu José Deus. Figueiredo, Exatamente, doutor José da minha freguesia. da sua freguesia. É verdade, exato, ele tinha muito espírito. Doutor José Figueiredo foi uma Sim, figura interessantíssima em Hudson. muito. Dedicou muito da sua vida, como sabe melhor do que eu, ao ensino, e era de uma geração daqueles que foram os primeiros a irem de facto para a universidade, Sim, quando sim, sim, muitos sim. pais não permitiam que os seus filhos fossem para a universidade. Mas bem, não vamos falar dessas coisas, vamos falar assim. Não, é bom falar disso. Estamos a falar sim de uma forma ou de outra, não é? Obviamente, mas e também para aqueles que não sabem, Santa Maria é uma ilha diferente de todas as outras nos Açores, porque é a única onde há um clima seco e um clima menos seco. As outras ilhas têm um clima muito diferente, não é? Portanto, É a Ilha do Sol. é Santa Maria, exatamente. É uma ilha magnífica, portanto, que merece ainda ser mais desenvolvida e vamos a ver. Sem estragar a ilha, obviamente. Mas eu, portanto, a minha pergunta tinha a ver com o que aconteceu, como sabe, as perguntas são enviadas, não é? Como é que aconteceu o seu envolvimento na comunidade? Já nos explicou que primeiro esteve em Hudson e depois veio para a Flórida por motivos, obviamente, da sua profissão. E ainda bem que falou nisso, da questão da engenharia. Olha, ainda ontem, numa cerimónia em que eu estive, na universidade onde eu estou, finalmente, dos alunos que foram homenageados nesta cerimónia, foram homenageados 12 alunos de engenharia e dos 12 que foram homenageados, finalmente eram 7 raparigas e 5 rapazes. Foi exatamente quase todas, portanto, isto não é discriminação em termos de coisa, Não, não. quase todas asiáticas ou do Médio Oriente, portanto, muçulmanas, praticantes Sim, sim, sim. e tal. Isso já existia há 30 anos, quando eu me formei, Já também, era também um grupo de também já tinha exceção. muita incidência asiática. Muito Sim. bem. É impressionante, impressionante. Mas eu notei, aliás, em todos os cursos era o único que tinha esse e o ensino, mas o ensino sempre teve muitas mulheres, não é? Não. Felizmente, porque são mentoras de jovens, mas, portanto, finalmente eu vi mais mulheres do que homens. Como é que se envolveu na comunidade e como é que veio esse gosto pela cultura portuguesa e o seu envolvimento salvo erro, Portuguese American Suncoast Association, não é? Da PASA. Portanto, fale-nos um pouco como é que, a partir da sua carreira e a sua ida para a Flórida, como é que envolveu e o seu gosto, como é que se envolveu na comunidade e também o seu gosto, obviamente, pela cultura portuguesa e que o levou a esse envolvimento, não é? Ah, eu admito francamente que, se me permite recuar um pouco, que não foi assim um amor à primeira vista. Ah, enquanto eu estava na universidade, frequentei, ah, acho que foi 2 aulas de literatura, mas penso que foi mais pelo convívio, porque lá tinha também pessoas, ah, jovens, de Portugal, não de Portugal, mas oriundas de Portugal. E eu acho que foi mais talvez pelo convívio que participei nas aulas, e fiz grandes amizades que hoje, estão muito vivas. Ah, Na primeira década aqui nos Estados Unidos eu não senti aquela saudade da cultura portuguesa, e em Massachusetts, enquanto estive lá, eu não frequentei festas. Bem, os estudos e a família também me ocuparam de tal forma que não dava hipótese. E até aqui, neste ponto, é vergonhoso, mas admito que eu falhei no ensinamento da língua portuguesa à, à minha filha mais velha e também à mais nova, mas principalmente na primeira parte. Ah, Se bem que as condições não eram das mais favoráveis, o facto do meu marido ser americano e sem interesse pela língua, de nós vivermos longe das comunidades portuguesas, não justifica a minha decisão. Não soube naquela altura dar o valor. É um facto que ainda me pesa, mas é a realidade. Só quando mudámos de Massachusetts para Baltimore é que aí a nostalgia da cultura começou a bater à porta. E uns poucos anos depois de chegar à Flórida, aqui em Bradenton, descobri o clube português em Saint Petersburg, mas ficava ainda 1 hora longe. E naquela altura, com 2 crianças, era difícil.
Mas lá um dia, a minha filha mais nova era ainda pequenina, uma amiga convidou-me a ir a uma feira cultural internacional em Saint Petersburg. E imaginem o que é que eu lá encontrei. Ouvi viras e marchas e portanto, explodiu, o meu coração explodiu. Logo, era o rancho folclore do Clube Português de Saint Petersburg, que estava a atuar. Não levou muito tempo que a minha filha, que gostou muito daquilo, não? Ela tinha 4 ou 5 anos quando começou a ensaiar com o rancho e aprendeu muito rapidamente. Logo dançava com os adultos, só nem sempre por causa da diferença de altura. Foi aí, nesses ensaios semanais, que eu tinha que ir lá acima, era para norte, 1 hora, com ela, que começou essa ligação com o Clube Português. Já nem me lembro o ano que comecei a fazer parte da direção, até que no primeiro ano foi logo de pancada. Fui para como é, a direção executiva de tesoureira. Bem, nesse envolvimento com o clube e mais, novamente, nos ensaios semanais, a certo ponto surgiu entre o meu primo, que no entretanto também tinha-se mudado aqui para a área, e uma nova amiga, Maria Batista, o meu primo António e a minha amiga, nova amiga de São Miguel, começou a surgir o sonho de realizar uma festa do Espírito Santo em Saint Petersburg. Não tínhamos experiência, nem um nem outro. O António era membro de uma banda filarmónica, mas não tinha assim experiência direta com as festas. A Maria herdou experiência do pai que fundou a festa do Espírito Santo em Newark. Portanto, tinha assim umas lembranças, não era? Eu era mais espectadora. Só que em criança, eu fiz parte de uma festa do Espírito Santo, que os meus pais cumpriram a promessa ao Espírito Santo de realizarem uma festa toda à sua custa, se eu sobrevivesse ao cancro. Mas pronto, com experiência, sem experiência, isso não nos deteve e em 2007 o sonho tornou-se realidade. Fizemos a primeira festa do Espírito Santo em Saint Petersburg, que por coincidência também foi o mesmo ano em que a comunidade vizinha de Port Richey também iniciou a primeira festa. Portanto, foram as duas que tiveram início no mesmo ano. E naquele ano tivemos a sorte de contar com o apoio de várias entidades, incluindo o Governo dos Açores, que nos deu uma bandeira do Espírito Santo, e o Sr. João Correia, ex-senador do estado de Rhode Island, e a sua esposa deram-nos a nossa crua, que ainda temos. O clube aceitou integrar esta festa no seu repertório de eventos mensais e, felizmente, naquele ano, quem presidia o clube era um jovem, Filipe Carvalho, sem preconceitos, que nos apoiou de braços abertos, e até nós o escolhemos para ser mordomo, se bem que fosse mais uma formalidade, assim, tipo honorária. Mas também devo dizer que a realização de festa não foi fácil. E não foi fácil porque, contrário às comunidades do Norte, onde existe muita gente que tem conhecimento profundo das festas, a comparência de sócios do clube de Saint Petersburg foi praticamente inexistente. E a explicação é simples. Por um lado, a grande maioria dos sócios do clube era oriunda de Portugal continental, sem ligação à tradição, como sabe.
Por outro lado, as tradições da festa do Espírito Santo em Portugal, muito prevalentes há muitos séculos atrás, deixaram praticamente de existir no continente, mas continuaram nos Açores. Só, por exemplo, as de Tomar, que ainda existem e existiam sob o nome de tabuleiros, da Festa dos Tabuleiros. Isso. As grandes festas do Espírito Santo em Alenquer, que têm vindo a decorrer por 7 semanas, desde a Páscoa até ao Pentecostes, por coincidência, recomeçaram só em 2007, depois das grandes ondas migratórias. E daí a falta de conhecimento. Portanto, não é de admirar, mas a realidade é que dificultou a realização da festa. Nesse ano, em 2010, portanto, mais tarde, 3 anos mais tarde, já 4 comunidades celebravam a festa do Espírito Santo na Flórida, e nesse ano, em 2010, eu tive a oportunidade de participar talvez conheça, então, a Conferência Internacional do Espírito Santo em São José, onde tive a oportunidade de apresentar a história curta que era das festas do Espírito Santo na Flórida. E lá tive o privilégio de conhecer o Dr. Pedro Folgado, que era, e foi por muitos anos, o presidente da Câmara Municipal de Alenquer. E assim aprofundei mais o conhecimento das festas do Espírito Santo no continente. Portanto, com exceção dos anos de pandemia, as festas do Espírito Santo têm continuado com muita energia, muito entusiasmo, com a participação de muita gente, muitos americanos até, portugueses do continente, Madeira, dos Açores, vinda de todos os lados, incluindo os nossos sócios. A semana passada, como o Sr. Elidio sabe, foi uma festa linda que celebramos, portanto, é a 16ª festa que realizamos. É um evento, como o Sr. Dinis sabe, que celebra as tradições religiosas e culturais, que reúne as comunidades e unifica as comunidades, apesar das enormes distâncias aqui na Flórida. Somos 6 comunidades no total, eram 7, mas agora somos 6, e essas 6 todas celebram a festa do Espírito Santo. É fenomenal. E eu sempre que posso, lá estou, a não ser que haja conflito, porque nem sempre se pode coordenar as festas em datas diferentes. E recuando agora um pouco à pergunta de envolvimento no clube, nos primeiros anos da festa em St. Petersburg, na ceia de angariação de fundos, eu organizava uma pequena peça de teatro, que os jovens já que participavam, sobre as origens das festas, para dar esse conhecimento a quem não sabia, e por vezes ensinávamos o milagre das rosas. As crianças adoravam fazer isso. Mas também os adultos participavam, conforme a atividade que era. Eu, como a minha filha estava no Rancho Folclore, tinha acesso aos jovens, e formei até um grupo de jovens. E com esse grupo também participávamos noutros eventos. Portanto, no Dia de Portugal, aprendíamos o hino nacional português, fazíamos concursos de arte, cada jovem apresentava a sua região ou um elemento favorito de Portugal, ou comida, e às vezes até se lia um poema. A maior parte era em inglês, não é? Mas lia-se um poema, e às vezes então tínhamos um adulto que ia ler lá um poema em português. No Natal também fazíamos algumas coisas, apresentávamos o presépio ao vivo, com
canções, algumas em português e outras em inglês. E no evento que fazíamos, e ainda fazemos, com exceção deste ano, a noite em Portugal, em janeiro, após a atuação do nosso rancho, encenavam-se pequenas apresentações de cultura. Ainda hoje esses jovens, que já não são assim tão jovenzitos, me falam dessas experiências. E eu também gostaria de aqui mencionar que este meu envolvimento com o clube também devo a uma pessoa muito importante na minha vida. É que, apesar do meu marido não demonstrar muito interesse direto pela cultura portuguesa, ele tem sido um pilar com o seu apoio e me impulsiona a seguir esta minha paixão. Pelo contrário, eu não percebo nada de futebol americano. E ele é treinador de futebol a nível de liceu. Eu lá vou aos jogos e até que ganho certo entusiasmo. Mas e eu percebo quando se faz um touchdown. Não passa disso. Ai, 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 ai. Muito bem, impressionante na realidade, e bom saber de facto desse entusiasmo em torno de, portanto, criar na Flórida, em vários, nós já aqui conversamos com outras pessoas da Flórida, graças ao Ilídio, que conhece toda a gente na Flórida. Acho que não há um floridiano de origem portuguesa que não conheça quem é o Ilídio Pereira, e portanto ele... Isso é bom e mau. Exatamente, pode ser, mas vamos agora olhar pelo positivo. Por positivo. E na realidade temos visto isso, Ilídio, temos visto de facto outros clubes também a entrarem por festas, a Exatamente. haver maior movimento de açorianos agora, que muitos se reformaram, particularmente no princípio, há uns anos atrás, da Nova Inglaterra, não é? E quiseram fazer essa festa, e é tão giro, na minha perspectiva, ver a festa do Espírito Santo, que morreu por completo, com exceção dos dois lugares que mencionou, começada pela Rainha Santa e que morreu completamente, portanto, em Portugal continental, agora ser recomeçada. Continuou nos Açores, não é brincadeira nenhuma, continuou nos Açores mais de 400 anos que ela continua. Sim, sim. E agora recomeçá-la na diáspora com gente de toda a parte de Portugal. Porque eu costumo dizer, nós só aprendemos de facto a ser, nos Açores, só aprendemos a ser açorianos estando na diáspora, porque nos Açores somos marienses, ou somos miquelenses, ou somos isto, ou somos teixeirenses, etc. Também o mesmo em Portugal continental, ou são algarvios, ou são do Porto, ou são, portanto, alentejanos, etc. E muitas vezes só se aprende a ser de facto português, independentemente que seja dos Açores, da Madeira, de Portugal, cá fora. E é Sem impressionante ver dúvida. pessoas Sem dúvida. a realizarem essa festa em torno do divino, que é de facto fascinante, não é? Em todos os aspectos. E que tem muito a ver com solidariedade, como sabem, Pois. pessoas muitas vezes esquecem-se. Nós fizemos um documentário aqui na Universidade sobre as festas do Espírito Santo, e uma das coisas que até muitos diretores dos próprios clubes que têm festas do Espírito Santo, aqui, como sabe, todos eles têm, e não sabiam, portanto, quer dizer, as misericórdias foram começadas pela Rainha Santa Isabel. Isso, Não só sim. fez uma festa, ela também criou uma estrutura para ajudar as pessoas. Verdade. Mais do que uma celebração, ela criou aquilo que a gente hoje chama justiça social. Foi ela, de facto, que começou no tempo de uma monarquia. Portanto, parabéns por esse trabalho, e parabéns particularmente pelo trabalho obviamente, de meter um poema, não importa que seja, portanto, mesmo em inglês, mas de um autor português, não importa. Portanto, de meter um poema, de meter um bocadinho de teatro, de meter um bocadinho de cultura, que ao fim e ao cabo fez parte da nossa, particularmente das vilas, e em todos os Açores, porque os Açores, mesmo as cidades não são assim tão grandes, mas em Portugal continental, particularmente as vilas e as freguesias, onde não havia tanto para se fazer, e então as pessoas tinham muitas vezes mais aptidão pelas artes do que tinham nos grandes centros urbanos de Lisboa e do Porto,
davam na vida para aqui, para lá, etc. E, entretanto, nas próprias freguesias e vilas de Portugal, os momentos que faltavam eram pequenos grupos de teatro, eram grupos de actos de variedade, eram grupos, obviamente o Ilídio é dessa geração e lembra-se saber isso muito bem. Portanto, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns mesmo. Obrigada. Tem muita razão, Dias, porque nas partes urbanas a cultura, há quem pense que ela não existia, mas ela existia com uma mola muito forte, que era o amor pelas coisas que se faziam. Em alguns sítios ainda se continuam a fazer lá em Portugal continental, mas as grandes cidades têm a tendência de se esquecerem das coisas que eram feitas no passado. Chamam-lhe antiguidades. Antiguidades, às vezes se fôssemos a falar nisso, não é? Os velhos são os farrapos, mas isso já são outras coisas. Mas sabe uma coisa, Angelina, agora e por acaso está aqui em frente a mim. Eu, com essa participação toda na comunidade e com tanto amor que a faz, não gostaria, porque eu sei que já o deve ter tentado, não gostaria de ver uma escola de português na Pasa. Eu adoraria ver uma escola de português na Passa. Tenho conhecimento que já existiu. Foi muito antes do meu tempo, portanto não sei quanto tempo durou, nem quem é que organizou, mas já existiu e seria uma boa ideia que nós tivéssemos uma escola de novo. Nós, em termos de jovens, não estamos no tempo de vacas gordas. Aquele rancho folclórico que falei deixou de existir. Deixou de existir não só no clube de St. Petersburg, mas também nas outras comunidades, com exceção de Palm Coast. É o único clube que tem é o rancho único clube folclórico. que agora Na Flórida, tem na um Flórida. rancho, mas um rancho de qualidade excepcional, fantástica. E então essas atividades de que falei não são recentes. As recentes, portanto, continuamos com os eventos, mas o envolvimento dos jovens está muito, mas muito reduzido. E é uma área em que nos devemos concentrar de uma forma ou de outra. Mas estamos muito diluídos e nem todos temos tempo para dedicar a pensar como é que vamos ampliar e manter a cultura, quanto mais agora uma escola. Portanto, ter uma escola envolve também ter a professora, não é? Envolve ter os alunos e pais que tragam os alunos. Até quando falo em escola, eu estava agora aqui a pensar que seria só jovens, mas podia ser uma escola também para adultos, não é? Exatamente. É uma parte cultural. Mas eu acho que uma escola de aula de português terá maior probabilidade de sucesso em áreas onde a língua portuguesa pode ser reforçada em casa ou na escola. Aqui na Flórida nós temos a segunda língua é o espanhol, que é tão similar ao português. E quando um jovem tem na escola o espanhol e vai tirar uma aula de português, como são tão similares, pode criar uma certa confusão e quando tem que decidir vai ter que estudar o espanhol porque é ali que tem os exames, não é? Portanto, eu acho que tão fundamental como a língua será formas culturais de suscitar que seja mesmo depois suscitar o interesse na língua, como estas festas, as músicas, os bailes, viagens a Portugal. Viagens a Portugal nem todos podem fazer, mas hoje em dia já muita gente faz. São muito importantes no interesse de aprender a língua.
eu já agora vou desviar-me aqui um bocadinho. O presidente do clube, John Martins, quando tomou o cargo de presidente há 6 anos, não abria a boca em português. Ele sabia falar um bocadinho, não é? Mas 6 anos mais tarde é incomparável o português dele. Mas ele também tem feito várias viagens a Portugal, tem convivido muito lá. E isso tem. Portanto, essas viagens são muito importantes. A cultura, penso que será o meio, será o portal para a língua. O rancho folclore foi um grande portal. Mas existe a esperança, não é? Onde há vida. Há sempre, a Há esperança é sempre a última a essa morrer. esperança. A esperança é a última a morrer. Pois. E há uma luz porque temos novos sócios e daí aparece as oportunidades, não é? De se reiniciar, dobrar a língua. A língua em si pode ser difícil de assegurar e manter, mas a cultura entranha nas veias e alimenta a nostalgia. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas repara uma coisa, que eu tenho tido o prazer, convidada para vocês, de ir ao clube em St. Petersburg. Eu diria que as apresentações são mais ou menos 50% em inglês e em português. Eu é que Sim. faço questão, porque é mesmo assim, faço questão de sempre me dirigir a todos em português. E Claro. sabe que ainda agora, a última vez que amavelmente me convidaram para o aniversário do clube, na mesa onde eu estava, houve uma pessoa que simpaticamente disse: há muito tempo que eu não ouvia falar um português tão bom. E eu, para já, fiquei contentíssimo. Mas, segundo, fiquei com a impressão de que realmente continua a ser uma das línguas mais lindas do mundo. E nós aqui nestes webinários, destes dois lutadores e mecenas do que estamos a fazer, nós nunca temos absolutamente webinário nenhum que não seja assistido, pelo menos por 1.500 pessoas. Portanto, são pessoas que sabem e entendem o português e têm muito prazer. E estes webinários foram criados com a inteligência deste senhor que me prezo de chamar amigo. O Sr. Diniz Borges lembrou-se de que realmente havíamos de dar vozes àqueles que não têm vozes e dizer quais são as vivências dessas pessoas que pertencem à diáspora dentro dos Estados Unidos. E isto é uma prova evidente de que nós não vamos, mesmo que sejamos forçados, não vamos parar, porque realmente ter interlocutoras como a Angelina, isto é uma benesse. É uma benesse. Nós só dizemos 2 palavras e a senhora toma conta de tudo. Eu bebo a minha água, o Diniz faz a mesma coisa e ouvimos o que tem sido até agora, e já vai quase 1 hora, só para lhe dizer isso, tem sido um prazer incomensurável. Ok, amigo Diniz. Agora está em mute, Diniz. Dizia eu, quando as aulas eram online, eu fazia isso sempre, os meus alunos tinham sempre constantemente. Portanto, dizia eu que, portanto, não posso, quero obviamente secundar o que o Eli disse, mas ele errou, a ideia não foi minha, foi nós os dois falámos nisso. Na altura eu estava na direção da Palcos, e na altura achava que era tudo em inglês, e portanto tinha que haver uma coisinha em português. E, portanto, por isso que ele e eu fizemos esta junção com o Instituto, que também nós aqui no nosso Instituto também fazemos muito em inglês, porque também temos a mesma dificuldade, Angelina. A Angelina, já na Califórnia várias vezes, sabe também, nós somos também uma comunidade antiga, não somos uma comunidade nova. Estamos aqui há 150 e tal anos e, portanto, menos que falta é gente de terceira e quarta geração que não fala português e não os podemos culpar, não aprenderam. Aliás, Exatamente. aliás, a maioria deles, a maioria dos meus alunos neste momento que são de origem portuguesa foram os bisavós que emigraram, não foram os avós, foram
bisavós que emigraram. Portanto, coitados, eles não sabem mesmo falar português. Porém, eu só gostaria de comentar, antes de fazer a próxima pergunta, uma questão que a Angelina e o Elite tocaram na questão das escolas. A minha vida é professor e, e já devia estar reformado, mas pronto, continuo, porque gosto. Mas estive muito ouvido, aliás, e conheci o Elido nessa altura também, quando estava na Associação de Professores dos Estados Unidos da América e do Canadá, a APEUC, que já não existe, infelizmente. Hum. Foi uma associação importante e, particularmente, com uma grande ênfase, graças aos nossos amigos de Newark, New Jersey, daquela zona que tinham muitas escolas na altura. A escola Luís Vaz de Camões era uma coisa impressionante, chegou a ter 800, 900 alunos, não é? E todos eles, e nós já temos conversado com pessoas dessas escolas, como o Edith sabe, aqui nesta série todos eles se queixam do número de alunos. Há um projeto aqui na cidade onde eu vivo, que é a cidade de Tobar, portanto eu vivo a 45 minutos da universidade, e esta cidade, portanto, tem uma escola, há uns centros portugueses também, chamado Centro Português de Evangelização e Cultura, porque é dentro da igreja, dentro da paróquia, e tem uma escola portuguesa. Quando foi fundado em 1986, o centro é das associações mais novas, porque a Irmandade do Espírito Santo tem 120 anos quase, e as outras também têm 50, 60, 70 anos, e o centro nem 40 tem. E foi uma ideia de um padre que veio de Portugal continental, dinâmico, que aqui esteve, nosso amigo, e que criou muitas coisas. E então, mas a escola mudou. Quando os meus filhos foram para a escola, os meus filhos foram para a escola já sabendo falar português. Ah, Então, a professora ensinava-lhes a escrever, como quando nós fomos para a escola em Portugal. Nós já sabíamos falar português. As professoras ensinavam-nos a escrever, matemática. Esta não ensinava matemática nem outras disciplinas. Era só ler e escrever em português, porque naquela altura, em 86, o meu filho mais velho tinha 6 anos, nasceu em 80, e o meu mais novo tinha 4, acho que não foi o mesmo 86, começaram em 88, 89, e eles sabiam falar português. Bem, porque... E aí a culpa também... não sou eu a recolher qualquer louros, portanto, eu possivelmente se estivesse noutra zona também era a mesma coisa que a Angelina. Foram os meus pais. Minha mãe era a babysitter deles e, portanto, a avó só falava em português com eles, ponto final. E eles tinham que falar, foi a primeira língua deles. E, portanto, mas isto para dizer que hoje a escola ainda existe, mas os problemas são os mesmos. As crianças já não falam português em casa, já não falam português, os pais até já não falam português, alguns deles. Então o que é que eles estão a fazer? É uma coisa que talvez, eu estou a pensar aqui, eu e o Lito talvez podemos fazer alguma coisa, até mesmo com a Palcos e o PBBI, em junção, umas sessões talvez mesmo não abertas, mas também fechadas, que é uhum. usar o caso deles. Eles estão a ter muito sucesso, a professora diretora do curso, a Margaret Ducanto, está a ter muito sucesso e é tudo jovem que está a ensinar, são todos jovens que estão, os professores são jovens, 25, 28, 32 anos, 35, e o que é que estão a fazer? É uma escola, chama-se Portuguese Heritage School. E, portanto, a escola portuguesa Vitorino Nemésio, portanto, mas chama-se Vitorino Nemésio Portuguese Heritage School, porque ensinam mais cultura. Então, Oh, no meio sim. da cultura, lá vão os vocábulos, não é? Aham, Sim, Dar sim, sim, sim. comida, lá vão uns vocábulos, lá vai meia dúzia de palavras. E eu fico sim. a cabo. Os meus moços, eu digo isso, os meus moços detestavam ir para a escola portuguesa. Eu sou professor de português, nunca ensinei nesta escola, mas ajudei em muitas coisas. Mas eu era professor na altura na escola secundária e os meus filhos, nas minhas aulas, portanto, também era o pai, tinham que gostar. Mas para irem para a escola portuguesa não gostavam, não gostavam. Não gostavam porque era só matemática, gramática e etc. E eu sei de muitos pais que têm os filhos, são sobrinhos meus, que têm os filhos na escola, e os moços adoram. A escola é só 2 horas por semana, à segunda-feira, das 5h30 às 7h30, e os moços adoram ir para a escola, porque vão aprender a dançar, vão aprender a cantar, vão aprender o outro dia ensinaram como era a tradição dos touros, não sei o quê, etc. Sim. Pelo carnaval fazem filhoses e cuscurões e aquelas doçarias todas tradicionais, e portanto, esse talvez seja um plano para o futuro para as associações. Portanto, mas a minha pergunta tem a ver precisamente, e é nesse sentido, como é que a associação a que a Angelina faz parte, a passa, vê a questão dos voluntários? Como disse, tudo é voluntário, ninguém é pago, com toda a certeza, quase todas as nossas associações não há gente paga, não é? As pessoas são voluntárias, não se pode muitas vezes exigir aos voluntários, olha, queremos 25 horas por semana de trabalho teu, não é? As pessoas têm a sua vida,
E é um dos problemas que nós temos ouvido nestes webinários ao longo destes anos, ou seja, a falta de gente. Como é que vê esse problema? E a falta de jovens. Aliás, eu estive recentemente em Montreal, do Canadá, e a Presidente da Casa dos Açores não disse ainda ao meu amigo Ilídio isto, mas achei a senhora Paula Ferreira, uma senhora extraordinária, com muita dinâmica também, como a Angelina, e diz ela assim, e eu perguntei-lhe, e jovens? Mas tinha até alguns. Ela disse, estão aqui porque está um projeto assim, está-me a explicar. E eu disse, mas tem casais novos e tal. E ela disse, não, não, não. Eu bem que tento. E eles dizem, mas a senhora fala comigo daqui a 30 anos. Idades estão a criar os filhos, têm muitas coisas, os filhos estão envolvidos em 10 mil coisas, etc. Portanto, como é que o problema ou há problema ou não, do passa em questão de mais gente, mais voluntários, mais jovens? Claro que partilhamos do problema. É uma crise geral. A PASA não tem 150 alunos como alguns dos clubes na Califórnia. Acabámos de fazer 46 anos e o Sr. Elide esteve lá presente. Temos a honra da sua presença na festa do aniversário. A maior parte dos fundadores já não está cá. E há alguns que ainda estão vivos mal se arrastam, com raras exceções. O Ted Tomás, o Ilídio conhece bem, o Ted Tomás, incansável na festa do Espírito Santo, foi o segundo presidente há 45 anos. Na última década, o número, como o Lídia sabe, de pessoas de identidade portuguesa na Flórida tem crescido fora de escala. Mas a fração dos que estão dispostos a oferecer o seu tempo para manter a sua cultura é relativamente muitíssimo reduzida. A Glória Sousa, se está a ouvir, também tenho aqui a oportunidade de a congratular pela nova posição de diretora da Palcos na Flórida, já falou neste enorme problema na área dela, que é Port St. Lucie. A falta de novos voluntários leva ao esgotamento dos poucos que ainda ficam, os que ainda estão. E nós sentimos isso principalmente na área da cozinha. São muitos poucos que se oferecem ou que podem fazer esse trabalho para um salão cheio de pessoas. E o esgotamento acontece. Tínhamos uma grande motora, Virgínia Costa, que esgotou-se e deixou uma enorme lacuna. Não na cozinha, mas noutra área, a de administração. Parece que não existe nas pessoas o valor e benefício de prestar serviço voluntário. Desconhecem a noção de compromisso. Praias, então aqui na Flórida, praias e parques de diversão são mais aliciantes. As distrações da nossa era de tecnologia são enormes barreiras. As famílias vivem longe. E como eu, que já passei por isso, não sabem valorizar agora a rica cultura que temos. Nem por exemplo, nem por apoio. Portanto, estou a falar em regra geral. St. Pete continua a operar à base de voluntários e com muitas raras exceções. Lavar pratos e panelas, aí a gente paga a umas pessoas nos eventos maiores, não é? Este problema não é novo. Já é uma citação bíblica. A colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Felizmente, através de uma iniciativa do presidente, que são os convívios sociais de domingo, através desses convívios temos tido mais sócios e desses sócios temos também alguns voluntários
e esperamos que aumente. Nós confiamos que estes sócios novos ofereçam o seu voluntariado, que tragam os seus amigos e que não esperem que lhes imploremos. Venham. O clube, afinal, é todos, e sem todos o clube não é nada. Só assim é que poderemos manter uma comunidade de cultura portuguesa ativa. Antes de passar para o Elídio, para a próxima pergunta, e vem nesta sequência da mesma, quando tivemos, Elídio, acho que foi o nosso último ou penúltimo, com a Glória e o senhor, que agora não me recordo o nome dele. Luís Bento. Exatamente, e Luís. E, portanto, e eu conheço bem a Glória porque estive na direção, a primeira vez que ela esteve na direção da Palcos. Mas um dos dilemas que eles trouxeram é a questão das pessoas, pronto, particularmente os mais jovens, quando acabam cursos ou vão à vida, não é profissional, muitas vezes têm que mudar-se para outra zona. Não Sim. sei como foi o seu caso, obviamente, mas muitas vezes eles falaram-me e eu fiz essa mesma pergunta baseado nisso. Isto agora vai ser uma pergunta minha basilar em todas as questões. Baseada na resposta do Luís e da Glória, eu fiz a mesma pergunta em Montreal à senhora Paula da Casa dos Açores de Quebec. Ou seja, e ela disse-me a mesma coisa. Portanto, antigamente toda a gente vivia no Quebec portanto, em Montreal, numa zona, portanto, entre 4, 5, 6 quarteirões uns dos outros. Mas depois as novas gerações foram-se mudando. E como ela diz, e a Glória também disse, e o Luís, ou seja, se as pessoas ainda estão a 10, 15 minutos do clube, 20 minutos vão. Agora, se têm que viajar 1 hora, se mudaram-se para outra cidade, que fica a 40, 45 minutos ou 1 hora do clube, já pensam 2 vezes em irem, porque é 1 hora para cada lado e outras coisas. Isto também acontece no seu um pouco, também. Inteiramente. É um fenómeno, portanto, quando o clube foi fundado, e claro que foi ainda muito tempo antes de eu chegar aqui, mas sei que a grande maioria morava nas redondezas. As pessoas envolvidas no rancho folclórico, por exemplo, eram famílias, moravam nas redondezas. Os ensaios era o desporto, era o convívio. Mas as famílias foram crescendo e foram os ensaiantes e os elementos já deixaram de ser família, mas elementos individuais e vêm de longe. É a mesma história a repetir-se em todos os lugares. Mesmo que o clube fosse noutra área, portanto, se houvesse a hipótese de colocar o clube noutra área, o problema continuaria, porque estão mesmo todos muito dispersos. Todos os jovens que estavam no folclore quando a minha filha esteve, e eram um grupo mais ou menos assim da mesma idade, talvez só um de 20 esteja em Saint Petersburg. Só me estou a lembrar de um, se calhar tem mais algumas. Não está ninguém, incluindo a minha filha. Exato. Ela mora a 5 horas. Muito bem, então passamos para o Elídio para a próxima. A faixa etária geralmente é um obstáculo enormíssimo e não se pode corrigir muito, não. Angelina, nós em webinários anteriores, e claro, sem quem ser críticos, nem críticos desconstrutivos, absolutamente nada, mas todos os nossos convidados têm mostrado uma certa insatisfação e em relação aos serviços consulares para a diáspora portuguesa nos Estados Unidos, em geral, mas na Flórida também em Portugal, em particular, perdão. E têm debatido esse tema já várias vezes. É um tema que às vezes pode parecer tabu, porque ninguém quer tocar nele, mas sem ser crítica
destrutiva, mas só pedindo-lhe a sua opinião, o que é que acha, a Angelina que podia ser feito mais em prol de todos os que residem na Flórida em relação aos serviços consulares? Pois isto é um tema que, como se diz em inglês, já batemos neste cavalo até cair, não é? É uma expressão feia, mas Não, também a realidade é feia, crua. mas é verdade, é É verdade, é verdade verdade. crua. E eu, apesar de não possuir postura política, nem formação cultural, nem diplomática, nem económica, não me faz sentido que Portugal reduza o seu investimento nos imigrantes e estrangeiros a um nível destes, deplorável. E como disse o Lídio, eu acho que isto é a realidade. E dá a impressão que, às vezes, quem tem padrinhos é que é batizado. Mas isso pode dizê-lo à vontade e por acaso nós não costumamos bater palmas, mas, mas aquilo, o que acaba de dizer, e outra vez repito, com um espírito crítico, construtivo, é uma opinião mais ou menos generalizada, mas o que acaba de dizer, que ainda ninguém tinha tocado nessa parte da ferida, é como é que Portugal se esquece que existe uma diáspora nos Estados Unidos e na Flórida, que Sim, agora, para espanto de muita gente, até a nível diplomático nos Estados Unidos, diplomático português, claro, já somos 140 mil. Em 2016, quando eu fazia parte do consulado em Palm Coast, eram 78 mil. Nós estamos a falar numa invasão, que é um uhum. termo assim um bocado arriscado de dizer. O que se passa na Flórida começou a passar-se já no Texas e na Arizona. Portanto, estas pessoas que não sabem esses números ou que não querem, não é que não sabem, que não queiram que lhes seja relembrado, acho que aquilo que acabou de dizer Portugal e a diplomacia tem que se realmente lembrar um bocadinho mais. Sim, eu acho que sim. Claro que é fácil de criticar coisas que não temos conhecimento profundo ou de simplificar, mas do ponto de vista e do conhecimento que eu tenho, eu acho que precisamos de mais trabalhadores que atendam às pessoas, desde os imigrantes que necessitam tratar de coisas de assunto de óbitos ou aos jovens que procuram nacionalidade dupla, não é? E também o que falta no consulado, para além de mais trabalhadores, porque nem sempre é a quantidade, é a qualidade de serviço, como o nosso amigo, o senhor João Queimado, que prestava esse tipo de trabalho. O que temos certamente não corresponde nem de longe à procura que existe. O que podemos fazer em prol dos necessitados? Comunicação, comunicação, comunicação. Nunca é suficiente. O cliente contata ou tenta contatar o consulado, deveria receber uma resposta ou por e-mail ou por telefone, conforme seja designado, dentro de um tempo estabelecido, digamos 48 horas, que acho que é normal para qualquer negócio responsável. Não sou eu que respondo 48 horas. Há uma coisa que Tenho eu lhe vou dificuldade. dizer, que a Angelina sabe muito bem que a minha carreira profissional, a carreira bancária, e eu, se um dia eu, ou as pessoas que trabalham comigo e para mim, ou aquelas a quem eu respondo, se não tivéssemos a cortesia de pelo menos acusar a recepção daquilo que me mandam, eu com Sim, certeza estaria no emprego uma semana ou menos. Ora, e porquê? Porque sou bem remunerado? Não, porque tenho noção da responsabilidade. E isso que a exatamente. Angelina me acaba de dizer, que é, repito, não, esta pergunta ou este tópico não foi desenhado ou escrito para a Angelina, não. Mais ou menos é um tópico que tocamos sempre, porque vê-se e sente-se a insatisfação a nível dos Estados Unidos,
dos outros estados, dos outros países não sei bem, mas em particular na Flórida, porque realmente 140 mil, e aquilo que a Angelina disse, e muitíssimo bem, um jovem, imagine que é a sua filha, quer adquirir a cidadania portuguesa e espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegam a certa altura e dizem, oh mãe, afinal eu quero continuar a ser americana. Ah, mas a tua mãe é portuguesa, devias ter a cidadania. Portanto, veja que nós, indiretamente, quase estamos a dizer aos jovens, Não filhos vale ou a pena. netos, que afinal, olha, nasceste na América, então vais ser só americano. O que eu acho que é realmente uma maneira muito indelicada de se tomar nesse assunto. Mas há outra coisa que eu também queria lhe perguntar. Sabe que uma das insatisfações também não é na PASA, é nos 6 clubes portugueses, é a falta também de presença de dignatários consulares em certas eventos. E eventos, por exemplo, o Dia de Portugal, no Santo Cristo, nas festas de Nosso Senhor de Cristo, onde eu tenho tido um prazer enorme, porque também não conhecia muito, de estar, no Dia dos Veteranos, que é uma das coisas, eu penso que dos 6 clubes, e eu tenho estado no Dia dos Veteranos em muitos clubes, no Dia dos Veteranos, onde se celebra com respeito e com paixão, é no Portuguese American South Coast Association, PASA. É feito com respeito, é feito com um amor a quem serviu a nossa pátria e a pátria do país que nos acolheu. Portanto, eu dou-lhes os sinceros parabéns, mas há sempre uma lacuna. Nós temos elementos das entidades americanas, entra a bandeira americana, entra a bandeira portuguesa e não temos uma presença que devia estar, não digo a nível de embaixada, mas talvez a nível de consulado, nestas importantes festas. O dia do Santo Cristo. Não, eu tenho a impressão que o vosso clube, que eu também chamo meu, como sabe, está quase sempre cheio nestas festas de Portugal, mas quando são feitas as festas, como foi esta semana passada, são 400, 500 pessoas. E ficava bem se também houvesse uma entidade que represente Portugal nessas atividades. O que é que lhe parece? Em primeiro lugar, quero agradecer o elogio em nome ah, do Clube Português pelos comentários que fez. O que me parece, bem, eu acho que compete às entidades consulares se aproximarem dos clubes para se inteirarem do calendário de eventos Que é público, que é público. que é público. Bem, eu imagino que é público, portanto, o da PASA é público, mas eu não vou falar agora pelos outros clubes, que não tenho conhecimento. Quase todos têm. Mas público ou não, o que é público é os contatos, portanto, existe a forma de contatarem os clubes e se inteirarem dos eventos. E para os clubes, para as comunidades se sentirem apoiadas, de não se sentirem abandonadas, eu acho que seria muito importante que os consulados ou as embaixadas se dirigissem aos clubes e não vice-versa, a pedir ao senhor. De certa forma, isto existia quando o Sr. João Queimado estava presente aqui na Flórida. Ele participou no Dia de Portugal, o ano passado. Foi ele quem levou a bandeira. Portanto, desde que exista pessoas dedicadas às comunidades, como o Sr. João Queimado, e eu falo pela comunidade da St. Petersburg, eu não tenho conhecimento, a não ser de Palm Coast, sei que ele, portanto, o consulado, o escritório era lá e ele estava lá e eu sei que ele era amicíssimo das pessoas lá e de certeza que participava nas cerimónias.
Portanto, é essa a minha opinião. É que, portanto, tem que haver uma reciprocidade entre a administração dos clubes e o escritório consular, os representantes consulares, mas compete, sobretudo, às entidades consulares de se dirigirem às comunidades. Exatamente, 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 A exatamente. meu Realmente ver. isto geralmente é muito bom ter um cargo. Sabe que eu estou à vontade para falar assim porque o nosso amigo Dinis Borges, que está connosco, também é cônsul honorário. Portanto, eu estou à vontade de fazer essas perguntas porque geralmente é uma pergunta, não que eu gosto de fazer, não, mas eu acho que não pode ser um assunto tabu. As pessoas podem realmente ter uma à vontade de se expressar, sem criticar negativamente, é que é uma crítica construtiva. Olha, a minha opinião era que devia haver um intercâmbio, mas a palavra intercâmbio quer dizer trabalha para os dois lados, não trabalha só isso. Se não há, não é intercâmbio, é só câmbio. Minha cara amiga, eu não tenho palavras. Portanto, olha, eu vou passar aqui para o meu amigo Dinis, pá, porque hoje foi uma sessão fantástica. Foi. Obrigada. Em realidade, eu, desde o primeiro minuto até agora, e estamos mesmo a terminar, foi uma sessão extraordinária. Aliás, todas as sessões têm valido a pena, mas obviamente que a sua abertura e a sua forma a sua forma de luta, uma vida de luta, mas uma vida com muitas gratificações também, mostrou-nos, portanto, uma grande sensibilidade, uma grande abertura e, acima de tudo, também uma grande inteligência. Portanto, parabéns. Gostamos muito, eu pessoalmente, e sei que da Lídio, mas eu pessoalmente não a conhecia e, portanto, a não ser conhecia pessoalmente, num momento que não quero lembrar, não por ser pela, pela situação, pela situação, porque veio-me estragar a vida. Não me estragou a vida, aliás, estragou-me a vida só porque fiz mais um dia em Boston, obviamente, e tinha uma série de reuniões que tive tudo que ser alterado. Mas enfim, mas gostei imenso de a conhecer através deste espaço, portanto, quero agradecer a si e, obviamente, ao Elídio, porque o contacto foi dele. E dizer que é pena que Portugal não conheça todas as histórias, por isso é que eu portanto, vou insistir consigo e se depois precisamos comunicar por e-mail, a sua autobiografia tem que sair e que seria para nós um gosto No pressure. publicá-la aqui na Califórnia, obviamente distribuída por toda a parte, que seja possível, mas gostaríamos, portanto, continuo a trabalhar nesse projeto porque é muito, muito importante. O nosso dilema, e todos nós sabemos, é que nós não temos, nem toda a gente vai ser escritor, nem toda a gente vai ser, portanto, poeta, Eu não sou cozinheira. Pois, mas nós não temos as histórias contadas. Aliás, esse é um dos nossos problemas. Nós aqui temos um problema de histórias orais, o Elídio conhece muito isso bem, temos 100 e tal histórias orais gravadas, mas o nosso problema é que nós começamos 50 anos mais tarde. Também não podíamos começar mais cedo, que eu não estaria por aqui, ou estaria, mas não estaria na posição que estou na universidade. Portanto, mas houve muitas histórias e a Angelina conhece isso, falamos logo no começo do Dr. José Figueiredo, houve muitas histórias que não foram, portanto, registadas e acontece na Flórida, como acontece na Califórnia, como acontece em Newark, como acontece, portanto, em Fall River, etc. Vão para a cova depois, como a gente costuma dizer popularmente na nossa língua, com as pessoas e não ficam, portanto, para registadas como o nosso percurso. Porque eu acho que, e a Angelina disse isso em muitas respostas, quer as minhas, quer as do Ilídio, e nas vossas conversas agora sobre a questão consular, o Ilídio troca sempre a questão consular, e diz sempre, tem sempre a amabilidade de dizer que eu sou cônsul honorário, mas eu sou o cônsul honorário mais detestado no corpo diplomático português. Eles só não me põem na rua porque não querem que eu depois continue, de facto, a bater no cavalinho, como a Angelina disse. Portanto, eu acho que eles têm um bocadinho medo do meu estilo de escrita e, portanto, mas eu critico todos os cônsules, todos os senhores embaixadores, critico no bom sentido da palavra, não é criticar falar Sim. deles, mas é
tentar construtivo. chamar-lhes a atenção que estas Sim. situações estão impensáveis, não é? E, portanto, uma das coisas que mais me magoa com o consular é as pessoas mandarem-me um e-mail, telefonarem-me a pedir-me: o senhor pode fazer isto? Diz: não, eu não posso fazer nada, porque eu não tenho qualquer competência, eu não posso Pois. assinar um papel, eu não posso assinar um atestado de vida. Portanto, as pessoas que estão a receber uma reforma miserável de Portugal, porque é miserável, porque eu Uhum. conheço pessoas a receberem $250, portanto, por mês, e coitados, quer dizer, portanto, não, coitados não é que as pessoas não são coitados, mas pronto, vieram Sim. para aqui já em Sim. idade, não aprenderam o inglês e não têm muitos conhecimentos, os filhos estão ocupados e, portanto, já não existe muitos na instituição, mas já há uns 10, 15 anos existiam. Infelizmente morreram com uma idade avançada, não é? E as pessoas, pronto, tinham, na altura, tinha que se ir tudo para São Francisco. São Francisco, de Tolar, fica 4 horas e 45 minutos de carro e é se as autoestradas não estiverem cheias. Portanto, Uhum. quer dizer, ter um consular que não pode fazer um trabalho destes, eu continuo a dizer aos meus, entre aspas, Ainda é pior. não são superiores que eles não pagam nada, portanto, eu continuo a criticar e o Elídio sabe isso muitíssimo bem. É pena, mas portanto, independentemente de tudo, eu penso que há um trabalho a fazer. Ainda bem que a Angelina se envolveu na comunidade, portanto, quando se mudou para aí, começou a envolver-se. Há muito ainda a explorar. Eu acho que a explorar no bom sentido. Eu acho que a comunidade da Califórnia, da Flórida, dos Estados Unidos em geral, não está, quer dizer, em crise, como muita gente gostaria. Agora, há coisas que estão em crise, há coisas que precisam, portanto, ser reinventadas. E muitas vezes uma ajudazinha de Portugal, não economicamente, não vamos agora pedir a um país pobre Uhum. a subsidiar um país rico, não é? Porque a América Sim. é o país mais rico do mundo. Aliás, o Elídio nos pode explicar essas riquezas porque é um homem da banca. E, portanto, e sabe que a banca americana é o sistema que toda a gente segue em toda a parte do Gosto. mundo, não é? E, portanto, na realidade, às vezes até também fica mal. Fica mal, portanto, que não é $500 de Portugal que vai resolver o problema de qualquer clube ou qualquer associação. Mas outra convivência, resolver problemas, portanto, consulares que os dois debateram agora, resolver a questão da cidadania, porque de facto desencoraja muito quando alguém quer ser cidadão e tem que esperar. Eu tenho uma pessoa neste momento que está a esperar há 4 anos e meio da sua cidadania, exatamente, há 4 anos e meio. E, portanto, também tinha havido alguns dilemas, alguma documentação que não foi feita como deveria ser. Mas, na realidade, pronto, a documentação depois é reenviada e depois há mais um e depois há mais outro. Bem, ou dão a cidadania ou não dão, não é? E vai ficando nos montes, no montes, no montes. Exato. É. Mas olha, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por tudo o que faz em nome da cultura e da Portugalidade, chamamos-la assim, não é? Na América. Muito obrigado, Elídio, mais uma vez por co-moderar, por todos os seus contactos. Parabéns também a ele por seres agora o vice-presidente vice-chair, vice-presidente da direção da Palcos. Eu estou um bocadinho mal disposto com ele, porque ele não fez isso quando eu estava na direção portanto, é uma ofensa que eu jamais lhe posso perdoar. Não, não devia ter É que estado na direção agora. quem sou eu para ser um vice-presidente, estando o Diniz Borja a fazer Não, parte é da sim, direção? é sim, Quem é sou sim, eu? é sim. Eu só queria, mesmo duas palavrinhas muito rápidas para a nossa amiga, que eu agora volto a repetir a palavra amizade. Eu, quando às vezes ia ao circo, o trapezista que fazia todas aquelas malabrices sem rede era o mais aplaudido, que fazia as coisas sem rede, sem receio absolutamente nenhum. E as respostas e as conversas que tivemos com a Angelina hoje, com tanta fluidez e tanta claridade, fizeram mesmo lembrar isso. É que fê-los e respondeu e conversou sem rede. Portanto, não teve absolutamente problemas absolutamente nenhums de falar sobre a sua infância, que adoramos ouvir, e de certeza absoluta que todos os nossos pessoas que nos acompanham também gostaram. As suas vivências dentro dos Estados Unidos, a sua vida profissional, a sua maneira de ser avózinha, e eu não podia deixar de passar isto porque é uma coisa que só eu sei, e o Diniz não sabe, mas muitas pessoas vão saber,
é que a dona Angelina fez ontem 41 anos de casada. Portanto, é uma menina que de repente chega aqui e está connosco e já casou há 48 anos. E eu queria agradecer também pessoalmente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enormíssimo. Muito obrigada e o prazer é todo meu, todo meu. Tenho muito orgulho em representar a comunidade de Saint Petersburg. Ainda tinha mais para dizer, mas sei que o tempo já acabou. Ah, tenho muito apreço pelas pessoas que se dedicam tanto à comunidade, incansáveis, que merecem estar aqui e participar as suas vozes, as suas histórias, quer dizer, as pessoas que talvez sejam menos conhecidas, mas não é necessário sempre ser as mais conhecidas a ser entrevistadas. As menos conhecidas também se veem no espelho dos outros e sentem-se inspiradas. Eu, por exemplo, fico mais rica e me inspiro ao conhecer pessoas através dos webinários ou pessoalmente. E através dos webinários vêm às nossas casas. Portanto, é uma oportunidade e por isso eu acho que estes webinários devem continuar. Portanto, eu agradeço muito esta oportunidade, mas também gostaria de sugerir que incluíssem pessoas menos conhecidas. E eu não sou muito conhecida, mas há pessoas ainda muito menos conhecidas. Claro, claro. Têm lindas histórias, E, na inspiradoras. realidade, obviamente, o nosso trabalho é sempre mais difícil e pedimos a sua ajuda naquelas que conhece e todos os outros interlocutores, porque nós, infelizmente, também não conhecemos e queremos, de facto, que isto seja muito horizontal, nada de Exatamente, dados. exatamente. Eu nem o Elídio gostamos dessas Sim, coisas. sim, Queremos que seja mesmo muito vertical, em que toda a gente esteja na mesma escala, em que toda a gente sim. tenha oportunidade, porque tem toda a razão, Angelina. Ou seja, na realidade, pelo menos que falta são pessoas que muitas vezes, a vasta maioria das vezes, no anonimato, têm trabalhado imenso para estas associações, têm dedicado horas e horas e horas, muitas vezes todas as semanas, todos os meses, muitas vezes Sim, muitos anos, não é? E às vezes, e são na realidade os verdadeiros heróis da sim, sim, são Sem elas as dúvida. estruturas. Sim, Ah, exatamente. Exatamente. Alguns são os alicerces e outros são. alicerces. Uns são os alicerces e os outros são os pêndulos. E essas pessoas não podem, só devemos é relembrá-las. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Vamos mesmo terminar. Parabéns. O seu Muito percurso obrigada. continuou. Ainda bem que não ficou na fábrica, ainda bem que foi estudar, foi por uma belíssima universidade. Quem conhece o sistema da Universidade de Massachusetts conhece Amherst. É uma belíssima universidade. E é um orgulho para nós todos portugueses, uma jovem acabada de chegar de Santa Maria a entrar em Amherst. Só por isso, mas tem o resto tudo brilhante, mas só por isso merece todos os nossos louvores. Muito obrigado por esse esforço e por essa força e parabéns, e é um orgulho, obviamente, para Santa Maria, acima de tudo para Santa Para Santa Maria Maria, e acima de tudo para a freguesia, do portanto, Santo Espírito. mas também para todo o país e para toda a Portugalidade. Muito obrigado ao Elídio, muito obrigado a todos os que nos acompanharam ao longo desta hora e meia. Foi um prazer ter, portanto, a nossa convidada e estarmos aqui a falar de vivências portuguesas nos Estados Unidos da América, as nossas vozes, um produto da Palcos, Portuguese American Leadership Council of the United States, e do Instituto PBBI, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno. Como sempre, estes webinários ficam arquivados no nosso canal, eu digo página, mas é o nosso canal da YouTube da Universidade, e também, talvez ainda mais importante, não em termos mediáticos, mas em termos em termos históricos, ficam, como o Ilídio sabe, estes webinários ficam registados no nosso arquivo digital de histórias Sim, orais, porque é uma forma das pessoas de qualquer
a pessoa que faça uma pesquisa sobre os portugueses na América e querer saber o que é que as pessoas pensavam no ano de 2025 na Flórida e o que é que se fazia, acho que este vai ser um recurso muito importante. Pode não ser para hoje, em termos de, obviamente, de pesquisa, mas ser-lo-á de certeza daqui a 25, 50 anos, porque apesar de querermos que a Portugalidade continue, e espero que ela, e vamos acreditar que ela vai continuar na América, nos Estados Unidos da América, mas vai ser, obviamente, muito diferente. Muito obrigado a todos, bem-ajam, um Muito abraço. obrigada pela Boa noite. participação. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite.